O que nós vamos abordar hoje com vocês é um tema importante, que é a interação médico-paciente à luz da física quântica e espiritualidade. Eu também quero saudar aí a todos que estão aqui nos assistindo pelo YouTube, ok? E gratidão aí aos comentários, estamos todos juntos. Vamos fazer hoje uma viagem. Aproveitem, obviamente, para compartilhar já o link dessa live com todos os seus contatos, que vai ser um momento de grande conhecimento, de grandes transformações. Nós já vamos projetar agora o slide. A interação médico-paciente à luz da física quântica e espiritualidade, né? Qual que é o nosso principal foco, né? Inclusive alguns slides que estão aqui, eu utilizei, inclusive, num dos congressos da Sociedade Brasileira de Cardiologia, em 2023, se não me falha a memória. Então, alguns dos slides aqui estão aqui com o logo deles. Também declaro não ter conflito de interesse. E aqui a ideia, o propósito nosso é nós compreendermos como que a física quântica pode nos auxiliar pelos conceitos já apresentados. Além disso, aspectos da neurociências e espiritualidade em si, para que a interação médico-paciente ela seja considerando os aspectos vibracionais que nos fazem conectar com as pessoas. E para isso, como o nosso foco são os pacientes, também o foco é o bem-estar do profissional da saúde, desenvolvendo uma missão tão importante com a humanidade em si. Nós vamos abordar alguns experimentos e dos experimentos fazer algumas reflexões importantes. E um primeiro experimento aqui que a gente traz para refletir é conduzido por pesquisadores da Universidade de Stanford. Eles trouxeram 11 pares de pessoas no estudo, onde cada par tinha um médium. Médium, no caso, eles chamam de healer, né? Ou seja, pessoas que faziam cura à distância, que tinham práticas de efetuar cura à distância. E cada médium era convidado a participar com uma pessoa que tivesse um vínculo, uma proximidade afetiva. E o experimento foi montado da seguinte maneira: o receptor, aquele que era o convidado do médium, estaria em ressonância magnética funcional, enquanto o médium, ou healer, enviasse orações de maneira direcionada, intenções de cura, saúde, bem-estar. E uma coisa interessante é que na discussão desse paper, eles mencionam o seguinte, que os healers afirmavam que não eram eles quem faziam a cura, eles pediam para uma força superior, e essa força superior é quem intercedia pelas pessoas. Isso foi unânime para todos eles. Então, até a maneira de colocar a intenção direcionada era evocando uma força superior que produzisse uma possível cura para aquelas pessoas. As pessoas, no caso, cada médium tinha o seu par. Este par em ressonância magnética funcional não sabia do que estaria acontecendo no experimento. E os healers foram orientados a emitir oração, liga. Interromper oração, desliga. Ao todo, 12 vezes em intervalos aleatórios. Então, enquanto eles emitiam oração ou interrompiam oração, regiões do cérebro do receptor era identificada, visualizada na ressonância magnética funcional. De maneira que tivemos uma relevância estatística muito importante nesse experimento, que dos 11, 10 sujeitos tiveram 3 áreas principais mais ativadas enquanto recebiam uma oração à distância. E uma hipótese do ponto de vista da física quântica, né, ou da mecânica quântica aqui, é que existiria, né, a hipótese é de uma realidade não local sustentando a conexão cérebro a cérebro desses indivíduos, ok? Então, realidade não local, uma realidade invisível, nós vamos falar mais ou menos, mais para frente, explicando para vocês o significado, mas uma realidade invisível, que não precisa do espaço para manifestar uma conexão entre duas pessoas, por exemplo, ou entre duas partículas. Então, aqui,
as 3 principais áreas mais ativadas, em 10, né, dos sujeitos, foi a região do córtex pré-frontal, lado esquerdo, região responsável pelo controle, processamento da informação, julgamento, tomada de decisão, região do giro do cíngulo, importante região do sistema límbico, né? Inclusive expressão da emoção, e que em estudos placebo, né, de analgesia, essa área é ativada quando principalmente indivíduos relatam a ausência da dor, o efeito analgésico. Essa é uma das áreas mais ativadas em estudos placebos. E também uma região importante, região do precônios, responsável aqui pela autorreflexão, autoconsciência. Então, essas 3 áreas foram mais ativadas. E nesse paper, eles concluem o seguinte: em resumo, esses achados apoiam pesquisas anteriores sobre cura à distância, sugerindo que as intenções humanas podem afetar diretamente os outros de maneiras que não são totalmente compreendidas. Então, as intenções humanas podem afetar diretamente os outros. E olha que interessante que nós estamos falando aqui de interação, lembrando o nosso tema, interação médico-paciente, ok? Então, uma intenção médica, uma intenção, né, equipe de enfermagem, uma intenção direcionada mesmo à distância, havendo uma proximidade, um vínculo afetivo construído, há forte evidência de que se essa intenção for direcionada a uma força superior, pode ativar no cérebro do outro indivíduo, desse paciente, um melhor funcionamento, maior ativação desses neurônios das regiões específicas, como a gente relatou aqui. E isso significa um bem-estar, melhor expressão da emoção, controle executivo, também a parte de tomada de decisões. Então, tudo isso facilita para o paciente se recuperar de uma maneira muito melhor, além dos fármacos que são administrados ou além das técnicas terapêuticas necessárias, fundamentais, como na fisioterapia, na terapia ocupacional. Então, pensando na área de saúde como um todo a área da saúde, os profissionais da saúde, tem em si uma ferramenta poderosíssima, que é a própria intenção, a própria capacidade de acionar algo transcendente em si próprio, uma força superior transcendente em si mesmo, intercedendo para a saúde e bem-estar do seu paciente. Sobre isso, nós temos o professor Wigner, Nobel de Física de 1963, quando ele diz que o cérebro é descrito de maneira ordinária dentro da mecânica quântica, mas a mente não. Esta não estaria sujeita às leis da física. Olha que interessante, vamos explicar sobre isso. Inclusive, quem estiver assistindo agora, já manda algumas perguntas que quiser, né, perguntar aqui no chat, e não esqueça de compartilhar esse link. O cérebro, ele, por ser fabricado por átomos formando moléculas e moléculas formando células, enfim, nós temos aí, é possível sim equacionar. Dentro da mecânica quântica, precisaria de muito processamento, né, de computador para isso. Mas é possível por equações. Mas a mente não. Então aqui ele coloca a distinção, né? O cérebro formado por matérias, a mente não estando sujeita às leis da física que informam como o átomo funciona, como a molécula funciona, as interações moleculares, as interações quânticas. Mas a mente sendo uma instância que controla o cérebro, que controla as moléculas. Então ele diz, assim, qualquer ato de olhar, observar, determina o colapso quântico específico das partículas que constituem o cérebro. Então, as partículas que constituem o cérebro, na verdade, são ondas. E existe probabilidade dos estados quânticos dessas moléculas, dessas ondas que constituem os neurônios, que constituem o cérebro. Então, a matéria é formada por ondas de matéria. Então, na verdade, existe uma função de onda para isso tudo. Existe um aspecto probabilístico que determina qual estado quântico,
qual é a posição, qual é a vibração que as moléculas irão ter. Então, ao observar, um observador consciente, você como observador consciente, é quem determina o estado quântico, ou estado energético, ou estado vibracional das moléculas do seu cérebro. Então, conforme a sua consciência, a sua atenção, o foco, o pensamento, certo? Você está trazendo um funcionamento molecular para as moléculas, né, dentro das células do seu próprio corpo e, por que não, fora, né, do nosso próprio corpo, como o experimento mostrou agora. Então, nesse caso, o estado de saúde e doença vai ser determinado a partir de como a consciência ativa no cérebro, ativa nas glândulas endócrinas, enfim, em todos os órgãos, um funcionamento. Então, a regulação. Então, consciência não local é quem regula o funcionamento da mente. Aqui, consciência, estou pensando aqui, uma instância além da mente, superior à mente, como espírito ou alma. Então, pensando a consciência como atributo do espírito, a consciência, ela não precisa do espaço, certo? Ela existe além do espaço. Então, como o nosso corpo está em algum lugar, nossos órgãos, nosso corpo físico, tudo isso é gerenciado pela consciência não local, que gerencia a mente, e a mente gerenciando, por exemplo, coração e cérebro. Tá? Então, aqui o colapso quântico, que a sua atenção está prestando atenção num sentimento, uma palavra, está executando alguma função, alguma atitude, isso tudo vai gerar um funcionamento, digamos que uma ativação quântica nas moléculas que formam cérebro e coração. A matéria, pessoal, como eu mencionei, ela tem uma característica dual, onda-partícula. Professor Louis de Broglie, Nobel de Física de 1929, mostrou para nós como que a matéria se organiza. Por meio das equações, admitindo a matéria como partícula, ele desenvolveu as equações mostrando que, de fato, matéria também é onda. Ondas de matéria. E aqui tem um experimento interessante, que eu vou comentar mais um pouco sobre isso, de nós pensarmos na matéria como onda. As moléculas como ondas. Tudo isso se organiza, formando a matéria que conhecemos aqui. Né? Então, ou seja, nós somos formados por um aglomerado de ondas. Ok? Nosso corpo formado por um aglomerado de ondas. Outro aspecto importante, ainda nesse sentido, experimento, tá? Ou seja, natureza quântica da consciência. Um experimento de difração de dupla fenda em medicina. Convidaram 26 pessoas para participar desse experimento, onde eles colocaram na bancada do laboratório um raio laser que passava por uma dupla fenda, como vocês podem ver aí na imagem, e formando um padrão de interferência, como vocês podem ver aí, ó, claro e escuro, né? Claro e escuro. Então, quando duas ondas colidem no anteparo, nos seus máximos, vai formar região, que parece um código de barras, né? Essa região de máxima luz. Região com zero luz é porque houve uma interferência destrutiva entre as ondas. E aqui o padrão de interferência. Beleza. Então, as pessoas foram, os sujeitos foram divididos em 4 grupos. Um primeiro grupo, um grupo de pessoas que não se concentrava em nada no experimento. Um grupo que se concentrava pouco, um outro grupo que se concentrava de forma maior, e um quarto grupo que se concentrava muito, alto foco, né? Alta capacidade de foco e concentração no experimento. Monitorados com eletroencefalograma, então eles fizeram o experimento em 4 etapas, cada grupo observava a luz, observava o experimento acontecer, sem concentração ou concentrando-se de pouco a muito. E o que eles concluíram nesse experimento, gente? Olha que interessante. Primeira coisa que se descobriu. Bom, a onda de luz tem dualidade onda-partícula também. Tá? A partícula da luz chamamos de fóton. Tá? Então, onda-partícula. Eles perceberam o seguinte, que estados de atenção ou consciência afetam
a onda eletromagnética da luz, colapsando a função de onda. Ou seja, favorecendo o comportamento da luz como partícula, como quantum de energia. Então, eles trazem a informação de que é um processo quântico. Quando você está atento, estado de atenção, estado de presença, olha pensando aí no mindfulness, vários tipos de meditações. Isso faz com que nós, consciência, consigamos atuar na luz que está percorrendo no laboratório. Essa informação é extraordinária. Então, já trazendo que a consciência ou a atenção é um processo quântico com possibilidade de estar emaranhado com a onda eletromagnética da luz. Conforme o seu estado de atenção, você afeta o funcionamento da luz que passa pela bancada do laboratório. Bom, então isso é fantástico. Nós estamos aqui mergulhados na luz do sol, luz ambiente. O nosso corpo é formado por moléculas que dentro das moléculas nós temos o quê? O quantum energético ali dentro, é a luz coagulada, digamos assim. Nosso corpo é formado por esse quantum de luz, quantum, né, eletromagnético. Então, os estados de concentração, pessoas concentradas na luz do laboratório, conseguiram alterar o funcionamento dela mais para o aspecto de partícula. Então, eles concluem que o estado de alta focalização de consciência, concomitantemente, né, em grupo, se reflete no sistema físico devido ao emaranhamento quântico, que é um entrelaçamento quântico. O que é isso? Os fótons têm um estado quântico, mas a consciência também está. De alguma forma, a consciência desses sujeitos no experimento afetou o funcionamento da luz que passava pela bancada. Ok? No experimento da dupla fenda, fazendo-las se comportarem mais como partícula, ocorrendo destruição da onda, tornando partícula, né? Destruição da função de onda. Em particular, a suposta decoerência de superposição neuronal, porque eles estavam monitorando com eletroencefalograma, em estado de atenção focada, favoreceu ao comportamento de fótons como partícula, implicando na natureza quântica da consciência. Então, aqui, uma forte evidência de que a consciência, pessoal, ela atua na matéria. A consciência está fora da matéria e ela consegue atuar na matéria. Aí, os estados de concentração focado determinando isso. Vamos dar um exemplo sobre colapso de função de onda para a gente entender ainda mais esses experimentos. O que você vê primeiro nessa imagem? Comenta aí no chat. O que você vê primeiro nessa imagem? Alguns de vocês viram um índio de perfil. Outros de vocês viram um esquimó, né, no Polo Norte, entrando na sua oca, ok? Então, nós temos aí as duas imagens em uma, ou seja, as duas imagens existem simultaneamente. Ou seja, há 50% de possibilidade de colapsar. Olha agora, colapsar em índio ou você vai colapsar como esquimó. É aí que entra, estou dando um exemplo didático para você compreender o que é o colapso da função de onda. Então, quando você observa, você sendo observador, estado de atenção e consciência, você determina o estado aqui, se isso aqui fosse uma molécula, o estado quântico dessa molécula. Se ela pudesse comportar como índio ou como esquimó, tem 50% de possibilidade. Qual dos dois você vai colapsar? Então, aí o observador, o estado de atenção vai determinar ou um ou outro. Então, a matéria, as moléculas, existem vários tipos de possibilidades quânticas. E a própria realidade da vida existe nas infinitas possibilidades quânticas. Mas é você como consciência é que determina qual das realidades possíveis você vai estabelecer para você. Então, pensando no estado de saúde ou doença, que é 50%, né, podemos dar vários exemplos disso, e até o estado quântico de moléculas do nosso próprio cérebro. Tá? Aqui um outro exemplo muito pitoresco também, ok? Então, estamos falando aqui, se isso aqui fosse uma molécula, também, 50% de possibilidade. Então, a função de onda é uma função de ondas de probabilidade, ok? Ondas de possibilidades. Então, a qual você vai colapsar? É quando você observa. No momento que você foca a sua atenção no pato, você vê o pato.
Você foca a atenção no coelho, você vê o coelho. Então, a mente dirige a matéria aqui. A matéria existe num campo de coerência quântica com todos os estados possíveis, mas quando você faz uma medição, quando você aplica ali um foco e uma atenção, você colapsa em um estado. Isso significa, de uma forma transcendente aqui, é onde nossos hábitos de vida, os nossos hábitos de pensamento, hábitos mentais, palavras, foco. Se você se sente que tudo dá errado para você, você começa a colapsar essa realidade, começa a dar problema, imprevistos, etc. Então, a nossa natureza quântica, assim, quando você pensa na física quântica para o átomo, você extrapola de uma maneira inteligente, obviamente, a realidade do universo tem o mesmo princípio. Quando se entra a alma, a vivência de espiritualidade. Quando pensamos aqui num átomo, ok? Pessoal, mais uma vez, não deixe de fazer suas perguntas, ok? Então, quando se pensa num átomo de hidrogênio, por exemplo, que você aprendeu na escola que era um próton no centro e um elétron girando em torno do próton, né? Igual a Terra em torno do Sol. Isso não é verdade. O que acontece é que você tem aqui o hidrogênio nos seus diversos estados quânticos possíveis. O único elétron pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Então, na imagem aí, onde está muito branco, aceso, é a máxima probabilidade de encontrar o elétron. Tá? Cores mais, digamos que mais frias ou escuras, né? É onde você não encontra o elétron, menor probabilidade de encontrar o elétron. Então, o colapso da função de onda, está vendo aqui uma equação da probabilidade, né? Da densidade de probabilidade do átomo de hidrogênio, a função de onda dele, ocorre um colapso. E aí vai acontecer o quê? Ele vai setar em um único estado. Então, a realidade quântica traz que estamos numa realidade indefinida. Todos os estados quânticos existem simultaneamente como probabilidade, como vocês podem ver aí, ok? Então, todos os estados quânticos existem aí na tela, como você pode enxergar. Então, no caso, a realidade é indefinida. Esse é o mundo quântico da realidade. A função de onda regendo. Então, o hidrogênio do átomo da água do seu corpo está existindo em todos os estados ao mesmo tempo. Só que, quando ocorre uma medição, tá? E damos o nome disso aqui de coerência quântica. Quando você faz uma medição, você quebra essa coerência quântica e estabelece um único estado. Aquilo que era uma realidade indefinida se define nessa dimensão que você está aqui e eu estou aqui, e o seu computador está aí na sua frente, formado por átomos e moléculas, seu celular, e aí a realidade estabelece. Quando você mede, observa, quando você dá um estímulo, aqui está a realidade quântica. A realidade do estado quântico definido. Então, você faz uma observação, uma medição, ok, mudou o estado quântico do hidrogênio. Mudou de novo, você estabeleceu um novo colapso. E assim acontece com o átomo de hidrogênio, carbono, nitrogênio, por moléculas, proteínas, células, cérebro, e aí vamos extrapolando aí para um sistema solar. É uma questão de você simplesmente estar além. Você estando longe do sistema solar o bastante para identificá-lo como se fosse uma partícula, você tem comportamento quântico por conta da escala que você está, né? Do micro ao macro. Então, o colapso da função de onda, os estados quânticos, a mente, a consciência que está fora do espaço-tempo, consegue estabelecer isso de uma maneira brilhante. Tá? E aí determina a potência disso se manifestar conforme o grau de evolução da alma que está realizando esse colapso de função de onda. Tá? Quanto maior o nível evolutivo, maior a capacidade de cocriação da realidade. Então, nós vamos transitando do instinto até a intuição, a inteligência máxima, intuição, aspectos angelicais. Então, é aí que entra o colapso da função de onda nos mais diferentes níveis, ok? Ativando mais energia, menos energia, né? Então, aqui nós tivemos o salto quântico, aprendemos sobre a coerência quântica. Isso tudo, como é que eu uso isso? Total, pessoal. Um paciente, nós
nós colapsamos a realidade da nossa saúde ou doença. O paciente mudou a mentalidade, ele começa a colapsar novos estados quânticos para as moléculas do próprio corpo. O fármaco vai ter uma função, mas a mente do paciente é que gera a autocura. O padrão mental determinando o quê? O colapso da função de onda e a criação de uma realidade física, certo? No funcionamento que nós temos condições de coordenar, que é o nosso corpo físico, ok? Então, a bioquímica está sendo coordenada por tudo isso? Sim. A fisiologia está sendo coordenada pelo campo mental do próprio indivíduo? Sim. Todo o processo, anatomofisiologia, sistema endócrino, tudo é coordenado pelo ser, consciência, que anima esse corpo físico, ok? Um outro fenômeno importante, gente, é o emaranhamento quântico. O emaranhamento quântico é uma propriedade da natureza, postulado aqui pelo professor Schrödinger, em 33, que imagine o seguinte, pessoal, imagine que você tem 2 elétrons, tá? E aí você tem, eles estão com ângulo de spin invertidos, tá? O campo magnético deles invertidos. Você coloca esses 2 elétrons para interagir entre si, trocando forças e, na sequência, segunda etapa, separa esses 2 elétrons, tá? Com ângulo de spin alterado. De maneira que quando você separa, manda o outro para a Lua e um outro elétron fica com você. Imagine que você vai dar um estímulo no elétron que está com você, ele inverte o spin, automaticamente o outro elétron que foi para a Lua também inverte junto, ao mesmo tempo. Tá? Então, esse é o emaranhamento quântico ou entrelaçamento quântico. Uma vez que 2 partículas independentes interagem, ou partículas gêmeas, pense em 2 fótons emitidos pelo Sol, 2 fótons emitidos pela mesma fonte de raio laser ou lâmpada. Imagine moléculas que interagiram inicialmente. Pensa, por exemplo, na interação de um bebê, né, de um feto, na verdade, com a mãe, tá? Molécula a molécula, tá? Anexos embrionários também, quando pensamos na embriogênese, tá? Os órgãos originados pela endoderma, pela ectoderma. Então, nós estamos falando aí de um entrelaçamento quântico que ele existe na biologia também. Então, aqui, inicialmente, tem uma parte de união, interação, separou. Deu estímulo, o estado quântico de uma está emaranhado no estado quântico da outra, à distância. E a distância significa que é não local. É um fenômeno que independe se essa outra partícula está aqui, junto com você, ou foi para a Lua, ou está do outro lado do universo. E também é instantâneo, pessoal, porque isso acontece com você, acontece com todos nós. É mais rápido que a velocidade da luz, que é a maior velocidade possível, segundo Einstein trouxe para nós, pensando no aspecto dessa dimensão. Então, o que a gente entende hoje? O que é que sustenta isso? A realidade não local. Existe uma realidade que mantém esses átomos, ou esses elétrons, em estados quânticos correlacionados ou emaranhados. Essa realidade não local, o que é realidade não local? Realidade não local é algo invisível, que perdura além do espaço, do tempo e da causalidade. E essa realidade não local precisa ser estudada. É aí que entram os físicos, porque nos livros de física só termina até aqui. Realidade não local, pronto, aceita e acabou. Sustenta a conexão entre os 2 sistemas. Opa, se é uma realidade não local, uma realidade que é capaz de sustentar a conexão entre 2 partículas à distância, entre 2 pessoas à distância, por exemplo, cara, tem muita coisa aí. Tá? Então, aí tem uma avenida, uma avenida não, né? Uma rodovia para a física, para nós físicos estudarmos, e cientistas. O que é essa realidade não local? Ela é invisível? De que ela é feita? Pessoas moram nessa realidade não local? O que existe nessa realidade não local que está além do espaço
e que faz com que a comunicação seja mais rápida que a velocidade da luz. Tanto, pessoal, que essa realidade não local, esse conhecimento está sendo utilizado para montar os computadores quânticos, porque a informação é instantânea de um dado para o outro. Criptografia, assim, indestrutível, de ponta. Então, nós já estamos montando tecnologia com base nisso, mas sem saber o que está por trás dessa realidade não local, do que ela foi fabricada. Então, a realidade não local está agora aqui entre eu e você. Ela existe, mas não sabemos do que ela é feita. Só sabemos que as conexões quânticas permanecem estabelecidas por ela. Ok? Comprovações do emaranhamento quântico, aqui os papers fundamentais, né? Einstein, Podolsky e Rosen, né? É aquele artigo clássico deles, em 35, refutando, né, esse aspecto fantasmagórico que eu acabei de contar para vocês, porque é mais rápido que a velocidade da luz. Ou melhor, nem tem velocidade, é instantâneo, né? Aí, os estudos de John Stuart Bell, tá? Realidade não local, fica a dica para quem quiser ler a base desses experimentos. E a comprovação experimental do entrelaçamento quântico, publicada em 1982 pelo Alan Aspect, que foi um físico extraordinário que trouxe o experimento possível, refutando aí o Einstein, mostrando que o Einstein estava errado. O emaranhamento quântico existe aqui agora, nesse momento. Então, e mais, em 2020, publicaram um paper trazendo que o entrelaçamento quântico não acontece somente com partículas infinitesimais, como a gente acreditava e como a gente aprendeu na faculdade de física. Mas com o emaranhamento quântico é possível, sim, entre sistemas macroscópicos. Experimento fabuloso que foi montado, publicado na Nature Physics e que agora abalou as bases da física. Porque o entrelaçamento quântico está comprovado no aspecto macroscópico, como eu e você agora, interagindo aqui, você está me ouvindo, me assistindo, estamos aqui interconectados, pessoal. Vai acabar aqui a aula, vai acabar a live, cada um de nós estamos em lugares diferentes, mas por algum tempo, eu alterar meu estado quântico mental, isso pode te afetar aí à distância. Olha a responsabilidade importante, né? Olha os vínculos afetivos que você constrói com as pessoas. As conexões, elas são possíveis. Estamos todos em rede. Assim como temos uma rede neural, existe uma rede cérebro a cérebro. Rede de cérebros a partir do entrelaçamento quântico. Formando, permitindo que o inconsciente coletivo, que o próprio Jung trouxe para nós, aí, que ele estudou muito mecânica quântica também naquele tempo, ele foi contemporâneo desse pessoal, desses físicos extraordinários, no início do século XX, ele estudou também, e a própria formulação do inconsciente coletivo, arquétipos, está totalmente de acordo com esse princípio básico de entrelaçamento quântico, onde 2 cérebros, 3 cérebros, 1000 cérebros de uma sociedade pode estar quanticamente entrelaçados com foco em algum aspecto mental coletivo similar, de maneira que um cérebro atuando, os outros podem ser afetados. Mais evidência de comunicação cérebro a cérebro. Aqui um artigo de 94, um dos primeiros, onde 7 pares de pessoas foram convidados para participar do experimento, onde a primeira etapa do entrelaçamento quântico, que foi testado aqui, eles deveriam meditar por 15 minutos, inicialmente, emitindo pensamentos bons uns para os outros. Na sequência, separando-se, monitorados por eletroencefalograma, um deles recebia 100 flashes de luz na face. A partir disso, mudava-se o EEG dele, instantaneamente o EEG do par também se afetava. Realidade no local sustentando a conexão cérebro a cérebro. Quando compararam estatisticamente, os 2 EEGs estavam similares, praticamente em fase iguais, similares, assim, estatisticamente falando. Outro experimento importante, 2 pessoas se conheciam por 6 anos. Como já se conheciam, subentendia-se um vínculo afetivo, não fizeram meditação alguma, monitoraram ambas com eletroencefalograma, e uma delas
estava em ressonância magnética funcional para ver as áreas do cérebro que estavam sendo ativadas, enquanto o seu par recebia 50 imagens quadriculadas aleatórias na face, estando, obviamente, com os olhos abertos. O EEG de ambas também foram similares, totalmente correlacionados, com o estímulo que um cara recebia, o outro EEG também era afetado. Esse indivíduo que estava na ressonância magnética funcional e com o EEG que já tinha dado similar, também estava com os olhos vendados, pessoal. Olhos vendados em ressonância magnética funcional. E pasmem o que aconteceu. Não esperava que a região occipital desse indivíduo fosse ativada, a região do processamento da visão. Mas durante as 50 imagens aleatórias, a região occipital desse indivíduo foi ativada também. Quem visse o resultado da ressonância magnética funcional, as imagens, acreditaria que ele estava vendo imagens, estava enxergando algo, ok? Então, estamos falando aqui de um experimento extraordinário, que não só o eletroencefalograma, um potencial evocado de um cérebro, está sendo ativado em outro cérebro, mas a atividade neuronal, irrigação sanguínea, ou seja, ali atividade mitocondrial, obviamente, né, porque você tem neurônios em atividade, no lobo occipital, na região occipital, estão sendo ativados mesmo com o indivíduo de olhos vendados. Então, isso tudo nos dá uma base importante sobre a interação médico-paciente que nós temos aqui. Isso fundamenta que existe uma comunicação à distância entre o profissional da saúde e o seu paciente. Essa comunicação à distância, ela é favorável quando se tem um vínculo afetivo. Estabelecer um vínculo afetivo, afeto, amparo, amor, acolhimento, respeito, solidariedade, tudo isso são medidas fundamentais a fim de que você médico, você médica, você profissional da saúde possa, com a sua intenção, estabelecer um comando invisível, mas um comando no campo quântico, estabelecendo possivelmente uma realidade nova também no cérebro daquele paciente, que pode estar em desespero, pode estar desesperado por conta da saúde, um quadro grave, ele pode ser mobilizado, né, estimulado de maneira até oculta, né, sem saber, quando recebe uma intenção direcionada a partir de um vínculo afetivo estabelecido. Então, naquela primeira consulta, ocorreu um vínculo, depois o paciente volta para um atendimento, você já pode ter construído esse algo positivo, favorável para que as suas crenças, seus pensamentos, uma oração intercessória que você faz pelos seus pacientes, isso favorece o seu paciente ter pensamentos também, sentimentos positivos. E isso repercutir numa mudança do quadro de saúde para melhor e até muito mais rápido, possivelmente. Um outro aspecto importante, onde a física se conecta também, a física quântica, e se conectando com a medicina aqui. Coração. O nosso coração é o órgão que emite o maior campo eletromagnético, pessoal. O campo eletromagnético emitido pelo coração é muito grande comparado aos outros órgãos. Pesquisadores aqui do The HeartMath Institute trouxeram resultados de experimentos onde pessoas foram estimuladas com imagens e vídeos, grupos de pessoas, que faziam ela sentir raiva, alegria, gratidão, afeto, enfim. Comparando aqui um gráfico, gratidão, pessoas sentindo gratidão, e eles monitorando com eletrocardiograma, conseguiram perceber qual é o pacote de frequências da gratidão ou afeto, como também da raiva. Então, em situação de raiva, existem picos de frequências específicas do eletrocardiograma, que corresponde à emissão do campo eletromagnético do coração, que se propaga além do corpo, ok? No caso de gratidão, tem outros picos de frequências. Então, aqui, como vocês podem ver, eu até tracei aqui a média dos gráficos e coloquei os gráficos anteriores, tá, com a média deles no mesmo gráfico. As curvas anteriores no mesmo gráfico aqui, onde temos uma intensidade em função
da frequência. Tá? Imagine que é o sinal do eletrocardiograma, em seguida foi feito um tratamento matemático para evidenciar somente os picos de frequências, ok? O que acontece aqui, pessoal? Na situação de gratidão, ó, você tem maior intensidade nessas faixas de frequência, diz de 1 a 5 Hz. Em raiva, de 1 a 5 Hz, você percebe que a intensidade é baixa nessa curva em vermelha, ok? Então há uma forte diferença. E o contrário, né? Acima de 5 Hz, nós temos mais intensidade na situação da raiva, né? E menos na situação do afeto ou gratidão. O que eu quero trazer para vocês aqui? É que o comprimento de onda, um outro detalhe fundamental, pessoal, seu coração está batendo agora, você pode estar sentindo bem-estar, gratidão, felicidade. Essas ondas do seu coração, de 1 a 35 Hz, possuem um comprimento. Então, o comprimento de onda, de um fóton, de 1 Hz, ele tem aproximadamente 300 mil quilômetros, é como daqui até a Lua. Um fóton de 35 Hz, por exemplo, ele tem aproximadamente 8 mil quilômetros. É como daqui até a China, daqui até o Japão, aproximadamente. Então, a onda que o seu coração emite agora, está emitindo, ultrapassa paredes, ultrapassa o planeta. Só o comprimento de onda, só o comprimento de uma onda vai daqui até o Japão, imagine a continuidade dela, ultrapassa a galáxia. Então, todos nós estamos mergulhados no mar de campos eletromagnéticos emitidos pelo coração, pelos corações de 8 bilhões de habitantes da Terra. Isso é incrível, isso é fantástico. Agora, essas ondas carregam o quê? A informação dos sentimentos e emoções de todo mundo. Então, você, com o seu sentimento de afeto, gratidão, confiança, afeta o seu paciente a uma distância ali de 10 centímetros, ou de 1 metro, perdão, uma distância de obviamente 10 centímetros, se você dar um abraço, né? Um abraço, por exemplo, mas imagina 2 metros de distância, você está afetando o seu paciente com seus sentimentos. Porque o campo magnético se propaga. Tá? E mais, olha só, de 0 a 5 Hz. Mas, além de tudo, grandes evidências científicas recentes mostram que a atividade mitocondrial, as frequências eletromagnéticas que afetam positivamente o funcionamento das mitocôndrias está em 1 a 8 Hz de frequência. Campos eletromagnéticos de 1 a 8 Hz podem promover saúde no funcionamento mitocondrial, ou seja, boa atividade mitocondrial de 1 a 8 Hz, segundo alguns experimentos já realizados. Então, estamos falando aqui que gratidão, meu coração, teu coração emitindo de 0 a 5 Hz, essa frequência é uma faixa de funcionamento, de equilíbrio das mitocôndrias, por exemplo. Estamos falando do quê? De mitocôndrias? Sim, estamos falando que o coração, com as suas ondas magnéticas ou eletromagnéticas, estarão transmitindo um padrão emocional e de sentimentos para as mitocôndrias do corpo inteiro. E isso, pessoal, é incrível. Deixa um comentário agora, o que você acha sobre isso, por favor. Porque as mitocôndrias, elas são responsáveis por vários aspectos fundamentais da saúde física, da saúde do corpo humano. Estão no alicerce, o seu funcionamento está no alicerce de muitos quadros de doenças, muitos tipos de doenças. Então, essa unidade quântica, chamando aqui coração mitocôndrias, e quântica, porque estamos falando de energia, estamos falando de vibração, estamos falando de um aceleradores de partículas dentro das mitocôndrias. Então, o mesmo estado vibracional do coração, por conta das emoções e sentimentos que são traduzidos em campos eletromagnéticos, podem ser transmitidos para as mitocôndrias, porque elas também carregam frequências, estando saudáveis ou mitocôndrias adoecidas. Ok? Mitocôndrias.
Mecanismos moleculares, aqui é um paper de 2025, recente. Mecanismo molecular da dinâmica mitocondrial, trazendo quanto o DNA mitocondrial está aqui na gênese de muitos aspectos de saúde e doença. Regulação de células-tronco, as mitocôndrias têm um papel fundamental. Também o envelhecimento, como já sabíamos, produção de ATP também, muito bem documentado. Dinâmica metabólica, a sistema imunológico, tá? E tantos outros aspectos quando se pensa em apoptose, câncer, estamos pensando de estado redox, estado de oxidorredução. Então, nós temos aqui nas mitocôndrias, inclusive ela atuando também em aspectos de doenças neurodegenerativas. Então, as mitocôndrias, elas exercem um papel regulador da saúde física. Elas estão na submissão, inclusive, dos sentimentos e emoções que o coração pode comunicar para ela. Então, se de 1 a 8 Hz você traz um equilíbrio mitocondrial, o funcionamento delas, então você está falando do quê? De gerar saúde. Usinas de energia celular. Tem várias equações para o cálculo de potencial de membrana das mitocôndrias. Fizemos alguns cálculos aproximados já aqui. E já sabemos que na membrana interna da mitocôndria tem uma energia brutal. O campo elétrico de um raio na atmosfera, gente, um raio na atmosfera, pode variar de 1 kV por metro, o campo elétrico, a 3 kV por metro, tá? A 3.000 kV por metro aqui, dependendo da situação. Estamos falando aqui também, mitocôndria, 36.000 kV por metro, sendo possível o campo elétrico mitocondrial. Tá? Isso aqui é um cálculo estimado. Isso é brutal, só para dizer que a energia do campo elétrico na membrana interna da mitocôndria é enorme, por conta do gradiente de prótons. Nós estamos falando aqui que suas emoções e sentimentos coordenam isso dentro das células. E outros estudos também trazem informações importantes sobre essa interação médico-paciente. Nós estamos trazendo a base para nós podermos concluir a linha de raciocínio com você. É que estudos sobre depressão mostram, sobre depressões severas, né, tem mostrado que a atividade mitocondrial ela está alterada nos pacientes com depressão. Então, quando nós pensamos, vamos voltar lá atrás, as primeiras aulas de bioquímica que você teve aí na faculdade, etc. Pensando aqui, temos lá a cadeia respiratória, síntese de ATP, né? Toda a dinâmica de gradiente de prótons, e vimos aqui o campo elétrico é brutal, né? No slide anterior vimos o campo elétrico é enorme, né? Kilovolts. Nós temos aqui a dinâmica acontecendo, mas ocorre uma inibição de alguns complexos da cadeia de transporte de elétrons quando o paciente está com depressão. E essa informação que foi documentada mostra uma inibição na cadeia respiratória do cérebro de ratos induzidos à depressão. Tá? Então, nós temos essa inibição da cadeia respiratória e outros papers, que eu deixo aqui por escrito para que vocês possam pesquisar também, outros papers também trazem essa informação importante, que mesmo o indivíduo tomando fármacos antidepressivos, o baixo nível de ATP permanece. Mitocôndrias sinápticas estão fabricando baixo nível de ATP, ainda que o paciente tome os antidepressivos, vários fármacos importantes. Então, estamos falando aí de uma necessidade é claro, e aí faz sentido, se as mitocôndrias estão fabricando pouco ATP, ou estão em câmera lenta, como é que esse fármaco vai agir da maneira plena? Não tem, fica difícil. E, inclusive, no córtex cerebral e cerebelo, as mitocôndrias estão com baixíssima atividade, tá? Por conta da inibição da cadeia respiratória que acontece quando o indivíduo está com depressão severa. Então, nós estamos vendo aí que temos aí uma avenida, outra estrada de pesquisa científica para fazer nesse campo, correlacionando as emoções e sentimentos
à atividade mitocondrial, como também ao aspecto da depressão e atividade neurológica daquele paciente. Atividade, ou melhor, oxigenação daquelas regiões do cérebro, né, consumo de oxigênio, glicose, por conta do funcionamento das mitocôndrias. Então, aqui a gente tem coração e ideias, coração trazendo as ideias para o cérebro, coração, né, as emoções regulando também a informação das ideias, coração também com as suas ondas eletromagnéticas regulando o funcionamento da vida, pensando aqui nas mitocôndrias. E essa conexão, pessoal, ela é fato. Coração, manutenção da vida, atividade mitocondrial, e o coração coordenando aí a gênese das ideias que vão formar o destino. Um experimento muito interessante também para quem trabalha na pediatria, da obstetrícia, fica a dica, pessoal da enfermagem, a sincronização entre mãe e bebê. Um estudo que o pessoal também do The HeartMath Institute desenvolveram, aqui numa curva em vermelho, né? Curva do eletrocardiograma do bebê, a curva em azul corresponde ao eletroencefalograma da mãe. Mãe e bebê em salas separadas. A mãe foi orientada a, pensa no seu bebê agora. Naquilo que a mãe pensou, teve um sinal aqui, exatamente um sinal no seu eletroencefalograma, e instantaneamente no eletrocardiograma do bebê, estando na outra sala, teve um pico ativado. Isso aqui foi uma forte evidência da conexão à distância mãe e bebê. E aqui a gente já mencionou aí essas ondas eletromagnéticas que podem se propagar. Mas aqui foi praticamente instantâneo. Tá? Me parece um entrelaçamento quântico. Sabemos que o coração tem o maior campo magnético comparado aos outros órgãos. Mencionamos sobre isso. E aqui o professor Richard Henry, da Universidade Johns Hopkins, traz um paper publicado na Nature em 2005, fantástico, que ele diz que o universo é imaterial, mental e espiritual. O universo é mental, imaterial e espiritual. Tudo com base nos aspectos da física quântica, a gente percebe que a matéria não existe. Né? E nesse campo, o universo sendo mental, um exemplo aqui importante para nós é, imagine que, bom, sabemos que o coração pode induzir o funcionamento do cérebro. Como assim, André? O coração tem o maior campo magnético, ele manda no campo magnético de todos os órgãos. Então, o padrão eletromagnético do coração, imagine que você está focando na gratidão agora. Gratidão vai induzir frequências para o funcionamento dos neurônios do cérebro. Trazendo um padrão de frequências para o cérebro da gratidão, o pensamento que antes estava negativo se torna positivo. Positivo, mudou o padrão mental do cérebro, mudou colapso quântico. Lembra do colapso quântico da realidade? Colapsou nova realidade nas partículas do cérebro, novos pensamentos, novas ações, discernimento, novas atitudes, novos resultados. Retroalimenta amor, confiança, alegria, felicidade. Focou nisso, focou no estado de presença da gratidão ou da alegria, isso se retroalimenta e assim por diante. Então, ao invés de você esperar que o resultado traga um novo padrão, a ideia é você mudar o padrão de sentimentos para mudar o pensamento, aí você vai ter uma nova ação vibracional e começa a colapsar resultados novos com novas atitudes. E isso vira um círculo virtuoso, onde eu trago todos esses valores humanos, pensando em humanidade, união, fraternidade universal, felicidade, para tudo e para todos. Todos esses valores aqui como estados quânticos, gente. Possíveis estados quânticos do sistema coração, cérebro, mitocôndrias. Aí está a cura da humanidade. Por que não pensar assim? Sim, é possível sim. Tá? Então, estados quânticos possíveis? Sim. Pensando no embaralhamento quântico macroscopicamente? Sim. Fenômenos quânticos podem acontecer no macroscópico? Podem acontecer. Pode acontecer, e isso é importante. Quem não acreditar nisso, vai buscar fazer experimentos, invista em experimentos para mostrar isso, porque o meu compromisso aqui com vocês é com a verdade. Tem muitos conhecimentos que eu trago, que eu sei,
que muitos deles ainda nem experimentos foram feitos. Então, nós precisamos investir nesses tipos de experimentos, porque nós já trazemos o conteúdo teórico que fundamenta isso, e a minha experiência de vida me traz uma certeza total, por conta de muitas coisas pelas quais eu já passei na vida. Então, eu trago aqui um compromisso com a verdade, que ela preenche a ciência e a espiritualidade. A verdade traz isso. Então, você tem nas mãos um poder muito grande para mudar a realidade da sua vida. E eu finalizo com o professor Max Planck, físico alemão, o pai da física quântica. Ele traz a mensagem numa das conferências em Florença, na Itália, 44 anos depois do seu primeiro artigo sobre o quantum de energia. Na qualidade de alguém que devotou a vida inteira à ciência mais esclarecida, ao estudo da matéria, posso fazer a seguinte afirmativa como resultado de minhas pesquisas sobre os átomos. A matéria como matéria propriamente dita não existe. Toda matéria se origina e existe apenas em virtude de uma força que faz vibrar as partículas de um átomo e que consegue manter unido esse extremamente diminuto sistema solar. Devemos assumir que por trás dessa força existe uma mente consciente e inteligente. Essa mente é a matriz de toda a matéria. Max Planck, professor Max Planck. Deixo um convite para vocês que queiram aprofundar, né, esse tema. Tem muito conteúdo aqui sobre essa temática que poderá favorecer, seja você que está nos assistindo ou qualquer familiar que queira aprender mais sobre a física quântica aplicada, espiritualidade aplicada para o equilíbrio das emoções, inclusive com algumas atividades práticas, de mentalizações práticas. Montei um curso, está na Hotmart, aulas disponíveis para você acessar agora. Por meio desse QR Code, você consegue adquiri-lo e você pode, e também tem um telefone de suporte, caso você queira obter o link, etc. É só mandar um WhatsApp, uma mensagem, você tem 12 meses de acesso para assistir e ampliar ainda mais seus conhecimentos sobre essa temática que eu introduzi aqui com vocês. Eu vou deixar meu contato também para você, caso queira me contatar ou seguir no Instagram ou no Facebook, já me segue lá, já manda mensagem. Temos um YouTube e também um lugar de atendimento, caso vocês queiram encontrar pessoalmente comigo, às quartas-feiras em São Paulo, na Alameda Itu 499, às 19h30, e domingos às 10 horas, também no mesmo endereço, no Paz e Amor em Ação. A todos, gratidão pela atenção, Sandra. Gratidão a todos.